O diabetes mellitus é um distúrbio endócrino que resulta na incapacidade das ilhotas de Langerhans, localizadas no pâncreas, a secretarem a insulina para a corrente sanguínea, e com isso comprometendo o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. É uma doença caracterizada pelo excesso da glicose no sangue. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do cão de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A ausência da insulina ou um distúrbio na sua ação resulta em um acúmulo de glicose no sangue, o que denominamos de hiperglicemia. É uma doença que vem sendo diagnosticada frequentemente na clínica de pequenos animais. É um conjunto de manifestações clínicas que afetam os cães. O metabolismo anormal ou inadequado da glicose é em decorrência de uma deficiência relativa ou absoluta da insulina. Ela está associada a alguns fatores, tais como genéticos, hormonais, imunológicos, nutricionais e a obesidade. O termo mellitus é derivado da palavra mel. É o tipo mais comum da doença e é caracterizada pela pouca ou ausência de produção de insulina pelo pâncreas. O diabetes mellitus é uma doença endócrina muito antiga. Os primeiros relatos da sua existência constam no papiro Ebers, documento médico egípcio, escrito há aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, o qual faz referência a uma doença caracterizada por emissão de urina frequente e abundante. No entanto, foi o médico romano Areteus, nos anos de 30 a 90 d.C., que criou o termo diabetes, que significa passar através, pelo fato da poliúria, um sinal clínico característico da doença. Outros relatos semelhantes foram descritos nos séculos seguintes, porém foi Cullen, em 1709-1790, quem acrescentou ao termo diabetes o adjetivo mellitus, com o objetivo de distinguir a doença do diabetes insípidus. Mesmo sem conhecimento da etiologia da doença, em 1796, Rolo foi o primeiro médico a propor a restrição dietética no tratamento de pacientes diabéticos. Somente em 1900, Opie correlacionou o diabetes com a degeneração das ilhotas pancreáticas. Já a primeira aplicação de insulina no homem, com a finalidade terapêutica, foi realizada em 1922, e no ano seguinte foi lançada a primeira insulina comercial. Desde a descoberta da insulina até os dias atuais, importantes progressos foram conduzidos nas pesquisas para a doença. Consideráveis avanços também foram observados na medicina veterinária, com o lançamento da insulina de uso veterinário como caninsulin e também o desenvolvimento de alimentos específicos para o tratamento do diabetes mellitus canino. Segundo dados do site ABIMPET, atualmente no Brasil existem 54.200.000 cães, e pesquisas realizadas em clínica de pequenos animais afirmam que a cada 100 cães, um é diagnosticado para diabetes mellitus. Com isso, podemos dizer que no Brasil existem em média 542.000 cães portadores da diabetes mellitus. A maioria dos cães são acometidos com idade entre 4 e 14 anos, com pico de prevalência entre 7 e 10 anos, sendo as fêmeas mais acometidas em relação aos machos. É raro, mas a doença pode acometer cães com menos de 1 ano de idade. Entre as raças acometidas destacam-se Poodle, Schnauzer, Beagle, Spitz, Lhasa Apso, Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão, Cocker Spaniel, Rottweiler, Pastor de Shetland, Dachshund, Yorkshire e também nos sem raça definida. Spike, você tá fazendo xixi outra vez? Essa é a terceira vez só hoje de manhã. Você tá contando? Isso é um pouco estranho, Sugar. Isso é um sinal de diabetes. Um dos muitos sinais, aliás. Você tem tido outros sinais? Não. Acho que não. Spike, você esqueceu de novo quais são os sintomas? Não. Espera, espirrar é um deles? Não. Espirrar não é um dos sintomas.
Não se preocupa, eu vou te lembrar quais são eles. Vamos ver. Tem o aumento no apetite, com perda ou dificuldade em ganhar peso. Tem o aumento da sede, da frequência urinária, o que foi o que aconteceu comigo quando fui diagnosticada. Quer saber? Talvez seja por isso que você tá fazendo tanto xixi. Eu tenho ficado com bastante sede. Eu sabia. Eu acho que você devia ir ao veterinário pra fazer exames. Ok, eu acho que eu vou falar pro meu dono me levar então. Espera, Sugar, isso quer dizer que eu vou poder andar de carro? Sim, Spike. Quer dizer que você vai andar de carro. Ah, é! Cães. A etiologia em cães, mesmo nos dias atuais, não é ainda totalmente caracterizada e esclarecida, mas é definida como um distúrbio endócrino multifatorial. A predisposição genética, autoimunidade, obesidade, enfermidades antagônicas da insulina, hipersecreção prolongada aos hormônios diabetogênicos, como hormônio do crescimento, glicocorticoides, adrenalina e glucagon. A administração exógenas de glicocorticoides ou progestágenos e a idade foram identificadas como fatores iniciantes do desenvolvimento da diabetes mellitus dependente de insulina. A destruição das células beta das ilhotas do pâncreas pode ocorrer secundariamente a uma pancreatite. A administração de drogas citotóxicas, pancreatectomia, infecções virais como parvovirose canina e entre outros fatores. A classificação de diabetes da medicina humana do tipo 1 e 2 não é utilizada na medicina veterinária, devido ao fato que os cães com diabetes mellitus insulino-dependente necessitam de tratamento à base de insulina. Então, a classificação é definida como causa primária ou secundária e é mais utilizado na clínica de cães. Na diabetes primária, as principais causas são a destruição das células beta, com isso não produzindo e liberando insulina na circulação sanguínea. Na diabetes secundária, há uma resistência periférica à insulina que inicialmente será compensada pelo aumento na secreção da mesma, mas depois de certo período de tempo, as células beta produzidas pelas ilhotas de Langerhans entrarão em exaustão, serão destruídas e sua função será perdida. O estrógeno e a progesterona reduzem a sensibilidade dos órgãos-alvo para a ação da insulina. Logo, as fêmeas não castradas são as mais propensas a desenvolverem a doença. Alguns estudos têm demonstrado que os sinais clínicos do diabetes geralmente são observados durante o estro ou o diestro. A diabetes mellitus pode ser transmitida através da gestação da cadela para os filhotes e, segundo os estudos, pesquisas e relatos de autores, a endocrinopatia tem uma predisposição genética. Água, água. Você tá com sede de novo? Eu sei que tem água aí dentro. Calma, Spike. O aumento da sede e da frequência da micção pode ser um sinal de diabetes. Eu tenho feito bastante xixi ultimamente. Eu percebi mesmo. Mas não se preocupe, a diabetes é controlável. Eu vou ficar bem? É claro que sim. As manifestações clínicas da diabetes mellitus incluem a polidipsia, polifagia, poliúria e perda de peso. Com a deficiência relativa ou absoluta de insulina, tem-se a hiperglicemia, a qual decorre da utilização de glicose pelos tecidos adiposo e muscular e do aumento da gliconeogênese, que é a síntese de glicogênio a partir de produtos do metabolismo das proteínas e gorduras, e da glicogenólise hepática, que é a degradação de glicogênio para a formação de glicose. A ausência da insulina nas células do centro da saciedade localizado no hipotálamo promovem uma sensação de fome, ocasionando a polifagia. A insulina é um hormônio anabólico e desta forma sua deficiência leva ao aumento no catabolismo de proteínas, que é o aumento da proteólise muscular, e mobilização de gorduras, promovendo assim a perda de peso. Além destas alterações clássicas, muitos cães podem desenvolver catarata intumescente de forma rápida após o começo da hiperglicemia. E normalmente, quanto maior o tempo entre o começo da doença e o início do tratamento, maior o risco de o paciente desenvolver catarata diabética e cegueira. É importante destacar que, em caso do cão diabético apresentar anorexia ou êmese, deve-se investigar a presença de cetoacidose diabética. É uma emergência endócrina potencialmente fatal,
caracterizada por alterações metabólicas extremas, as quais incluem hiperglicemia, acidose metabólica, cetonemia, desidratação e perda de eletrólitos. Nestes casos, o paciente deve ser imediatamente hospitalizado. Sugar, me ajuda. Você tá de dieta? Não, eu tô com muita fome e comendo tudo que eu vejo pela frente. Se eu continuo perdendo peso... Isso pode ser um sinal de diabetes, Spike. Oh, isso é assustador. Não é não. O diabetes é controlável. Você vai se sentir muito melhor e ganhar peso rapidinho. Ah, então assim sim, eu adoro essa coleira. Uma vez estabelecida a deficiência absoluta ou relativa da liberação de insulina pelas células beta, ocorre uma redução na utilização tecidual de glicose, aminoácidos e ácidos graxos. O fígado acelera os processos de glicogenólise e gliconeogênese, gerando um excesso de glicose no sangue. Este processo é mediado não somente pela falta de insulina, como também pelo excesso relativo de glucagon, uma vez que a hipoinsulinemia favorece a secreção de glucagon pelas células alfa das ilhotas. A glicose proveniente da dieta também contribui para a hiperglicemia, induzindo ainda mais a glicotoxicidade. Toda a glicose circulante é livremente filtrada nos glomérulos renais. Contudo, as células dos túbulos renais proximais apresentam uma capacidade limitada de reabsorver esta glicose do ultrafiltrado glomerular. Em cães, o valor de referência da glicemia é de 60 a 130 mg por decilitros. Acima deste valor, já pode ocorrer a presença de glicose na urina e acima de 180 mg por decilitros ocorre o comprometimento e morte das células alfa e beta. Esta glicosúria promove diurese osmótica, impedindo a água de ser reabsorvida ao longo do néfron, ocasionando a poliúria. O centro da sede, localizado no hipotálamo, é ativado quando detecta aumento na osmolaridade do líquido cefalorradiquiano, ou quando recebe estímulos aferentes dos barroreceptores pulmonares, atriais, aórticos, carotídeos e renais em situações de hipovolemia, desencadeando a procura por líquidos na correção do estado hídrico corporal e levando à polidipsia compensatória à poliúria. A insulina suprime o sistema lipase hormônio sensível e, frente à hipoinsulinemia, ocorre acentuada lipólise, gerando ácidos graxos livres não esterificados e glicerol. A insulina também apresenta um efeito anabólico sobre a musculatura e, frente à hipoinsulinemia crônica, ocorre catabolismo de proteínas como fonte de aminoácidos para a gliconeogênese. Esta lipólise e proteólise intensas, associadas à perda calórica, representada pela glicosúria, são responsáveis pela perda de peso dos pacientes. 2 centros hipotalâmicos controlam a ingestão de alimentos. O centro da fome, na região lateral, responsável pelo controle da quantidade de alimentos ingeridos, e o centro da saciedade, localizado na região ventromedial, ambos no hipotálamo. A insulina é um importante regulador e ativador no centro da saciedade, e na sua ausência, associado ao processo catabólico, ocorre o estímulo à polifagia. Outros mecanismos neuroendócrinos complementam o controle do apetite e peso corporal. Desta forma, temos a fisiopatologia dos ditos 4Ps, das diabetes: poliúria, polidipsia, perda de peso e polifagia. Quanto maior o tempo entre o início da doença e o tratamento, é maior o risco do paciente desenvolver a catarata diabética e cegueira. Pacientes diabéticos costumam se apresentar mais prostrados, abatidos e com alterações de pelagem, por exemplo, pelame mais seco, opaco e quebradiço, especialmente nos quadros mais avançados. Spike,
que tá fazendo O aqui? veterinário disse que eu tenho diabetes. Eu fiz o teste na minha última consulta e agora eu preciso ser tratado. Ah, você tá me deixando tonta. Calma aí. Desculpa, Sugar. Eu acho que eu tô com um pouquinho de medo. Não tem que se preocupar, bobinho. Olha eu, por exemplo. Minha família tem tratado minha diabetes há 10 meses e eu tô perfeita. Então, quer dizer que eu tenho que tomar um comprimido, é isso? É insulina, igual os humanos. É por injeção. Injeção? Isso não dói? Injeções quase nem doem. Eu quase nem percebo com a VetPen. Há várias opções disponíveis para que seu tutor escolha aquela com a qual se adaptar melhor. É muito fácil de lidar, Spike. Eu nem precisei mudar minha rotina, pelos, unhas, nem os meus cochilos. Eu acho que estão te chamando. Boa sorte, Spike. E não se preocupe, você consegue. Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Você consegue sim, Spike. Eu consigo! Mas para de Eu fazer consigo! Isso. Ah, gatos. O diagnóstico clínico da diabetes mellitus é baseado no conjunto de manifestações clínicas como a polifagia, polidipsia, perda de peso, poliúria, obesidade, sinais de cegueira como a catarata, pelagem opaca e quebradiça. Na glicosúria poderá ocorrer o surgimento de formigas devido ao teor adocicado na urina e a hiperglicemia persistente após o jejum, sendo que o método de diagnóstico da glicemia é realizado por um aparelho portátil para dosar e monitorar, denominado de glicosímetro. E testes para determinar a presença de glicosúria, utilizamos fitas reagentes para o teste de urina que proporciona uma rápida confirmação do diabetes mellitus. O diagnóstico laboratorial em pacientes com suspeita ou para confirmação do diabetes mellitus após o diagnóstico clínico deve incluir um exame completo de urinálise, pois anormalidades como glicosúria e cetonúria estão associadas à doença. Lipase sérica, glicemia em jejum, hemograma completo, função renal de ureia e creatinina, proteína plasmática total, albumina sérica, ALT, alanina aminotransferase e FA fosfatase alcalina. Os cães que apresentam vômitos, diarreia, anorexia e desidratação devem ser avaliados quanto à pancreatite, bem como em relação ao balanço eletrolítico e ácido básico. Dando uma caminhada? Tratando a minha diabetes. Injeções de insulina diárias, dieta adequada, horário de refeições regulares. Me exercitar é apenas uma das coisas que eu faço para me manter saudável, mesmo quando chove. Parabéns, campeão. Digo, Spike. Não é possível prevenir diabetes mellitus. Porém, estudos dizem que podemos tentar evitar e controlar através de uma alimentação balanceada, manter o peso ideal e a prática de exercícios regulares, práticas que podem ser benéficas para a saúde do cão. Os tutores devem ficar atentos na rotina de seus cães e verificar alguma anormalidade, como aumento na ingestão de alimento, água, volume urinário, perda de peso e sinais de cegueira. O controle é realizado através da administração de insulina pela via subcutânea e a dosagem é prescrita pelo médico veterinário com uso diário. O diabetes mellitus é uma doença complexa que acomete os cães de diversas idades e raças. Possuem várias etiologias. O tratamento e o controle são contínuos. O objetivo principal do controle é a redução e a estabilização dos sinais clínicos e o uso da insulina, já que não existe cura para a enfermidade. Por isso, são extremamente necessários os estudos e pesquisas para proporcionar uma melhor qualidade de vida e maior longevidade aos cães portadores da diabetes mellitus.